Olá, meus caros alunos do curso de Serviço Social da Faculdade FAEP. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Fundamentos Históricos e Metodológicos do Serviço Social. Eu sou o professor Raimundo Nonato Lima e estarei com vocês nessa disciplina para dialogarmos um pouco sobre a fundamentação histórica da profissão de serviço social, tá bom? Então, sem mais delongas, para dar início à nossa disciplina, eu questiono vocês, o que vocês entendem por fundamentação, por metodologias, né, e processos históricos. O que nós entendemos por isso? Busquem um pouquinho na mente de vocês. O que é fundamentos? O que é processo histórico? O que é métodos históricos do serviço social? E nesta indagação, vamos iniciar a nossa busca do conhecimento através dos conteúdos, né? Para isso, precisamos de conteúdo. E aqui está, as fontes históricas do serviço social. Isso é conteúdo para o conhecimento da trajetória da nossa profissão, né? Então, para compreendermos esse processo histórico, precisaremos aí das fontes. E ela se dá através do surgimento do serviço social e precisa-se conhecer essas fontes teóricas da profissão, né, de uma perspectiva histórica. Quando aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. E, segundo autores como Pinto e Gramsci, a história é a ciência dos homens no tempo. Tudo é história. O que foi dito ontem já não é mais hoje, é história. O que foi dito há um minuto atrás também é história, né? A história é a única ciência humana que considera o homem na sua realidade. Então, tudo que envolve o homem se torna história ao passar de 1 minuto, 2, 3, 1 hora, 1 dia, 10 dias, 10 anos. Tudo se torna história. Então, nessa perspectiva, pretendemos apresentar as reflexões acerca das fontes teóricas que permeiam os momentos históricos do serviço social, como veremos a seguir. Aqui, traremos aí a construção teórica do serviço social, que é permeada por vários aspectos, pautada em um conjunto de princípios que estão dentro dos conceitos filosóficos, sociológicos e científicos que permitem identificar a natureza do serviço social dentro de cada período histórico, né? De acordo com Vieira, o autor cita o seguinte: o serviço social, enquanto conhecimento teórico científico, pode ser dividido em 3 fases, que aí ele apresenta essas fases aqui, essas 4 fases, né? Primeiro é a fase intuitiva mítica, que envolve o achismo, né? Na nossa linguajar de hoje, né? O achismo. Intuitivo é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, sem nenhuma fonte de embasamento teórico, né? E mítica porque envolve a todo aquele contexto histórico da antiguidade, dos princípios místicos, mítico da época, a mitologia, tudo envolvia esse pensamento, essa fase da época, né? Fazem que a interpretação dos fatos da realidade se dá através do conhecimento do senso comum. Eu falei, eu acho, penso, mas sem nenhum embasamento teórico, nenhum escrito que fundamente aquilo que eu estou dizendo, né? A fase idealista filosófica é a quem se acredita no poder das ideias e na concepção de mundo do homem, pautada em teorias de valores ético-morais, né? E trata-se de um processo indutivo do conhecimento, quer dizer, é um processo levado ao ser a pensar, né? A pensar e divulgar e publicizar o seu conhecimento através da retórica, através dos escritos, né? Nesse período histórico. Temos a fase empírica positiva, né? O empirismo se dá da experiência para avaliação dos fatos,
sujeitando a razão como prova da verdade, né? A razão é prova da verdade. Então, eu preciso validar os fatos através da experiência. Eu preciso sentir para dar ciência ao fato, dizer que o fato é verdadeiro, porque precisa-se da experiência, do passar pela experiência, para, de fato, a razão ser prova do fato, né? Na concepção do sociólogo francês Émile Durkheim, logo no início do século XX, ano em que publica as formas elementares da vida religiosa, a realidade social é produzida através do todo e que se propõe às partes que o formam. Quer dizer, toda a estrutura da realidade vivenciada pelo homem se propõe em partes, né, mas que formam o contexto total da história. Então, nós, enquanto pesquisadores, estudamos a história nas suas diversas fases, mas ela compõe a grande parte que é a história completa do serviço social, né? Tornando aí um pensamento mais no tocante a Émile Durkheim, nesse processo da sociologia, tornando seu pensamento estático, sem pensar em rupturas e no processo dinâmico das relações na sociedade. Faz-se um processo dedutivo, então, deduz ao pensamento, aqui já passa para o pensamento dedutivo, onde ele deduz algo a partir das experiências, a partir dos fatos, né? Então, todo esse processo histórico vem com as fases, né? Ciência e prática, que é a próxima. Momento em que se pode esclarecer o objeto sobre o qual queremos estabelecer conceitos em um momento dinâmico, em um movimento dinâmico, determinados em um tempo e espaço, com a utilização de técnicas adequadas, através da praxis, ação, teoria e ação, teoria e prática se torna a prática, que concretizamos nossos conhecimentos. Isto quer dizer que as ações do serviço social devem ser pautadas em situações práticas e concretas. Nessa fase, há a experiência do fazer e do ter a teoria em mãos para fazer. Voltando à prática, volta-se à teoria, da teoria vai-se para a prática. Isso se configura a praxis social, né? Todas essas 4 fases, elas culminam, né, a partir dessas ciências todas, né, trazem grande influência teórica na história do serviço social. Por quê? Porque cada fase dessa propõe uma ação da época de um serviço social específico, né? E essas teorias, né, trazem auxílios na ação do profissional. No caso do estruturalismo, podemos abordar uma questão partindo do concreto para o abstrato, analisando os fenômenos que fazem parte da estrutura. As experiências dos sujeitos são levadas em consideração para que se possa compreender a realidade social vivida por eles. Então, para que eu possa compreender a realidade vivida, eu tenho que analisar todo o contexto abstrato que envolve o sujeito, para daí compreender a realidade em que ele se apresenta. Já no funcionalismo, temos uma sociedade em que cada um tem a sua função definida, como um sistema de organizações interligadas, que se relacionam entre si. É um sistema complexo de grupos ou indivíduos, mas que pode nos apresentar como se dá o funcionamento da sociedade e suas especificidades. Cada indivíduo, nesta questão do processo funcionalista, tem o seu próprio espaço dentro do sistema social. E nessa lógica, nessa visão lógica, não se pensava ainda em transformações sociais. Os assistentes sociais consideravam que os problemas eram causados pelos desajustamentos dos indivíduos ao tempo ao tipo de sociedade, à sua organização, e esses problemas poderiam ser superados. Entra também
nesse contexto, a psicologia e a psicanálise, nessa época, também influenciaram a prática do serviço social, bem como a filosofia positivista, baseada nas ideias do autor da sociologia de Augusto Comte, né? Então, essas fases, essas ciências que envolvem inicialmente o processo da existência do serviço social, traz, em cada momento histórico, como eu falei, a atuação específica daquele grupo de, vamos dizer assim, de assistentes sociais da época, né? Aqui traremos uma figura de Augusto Comte, como ilustrada no livro, a evolução da sociedade, né? Podemos perceber aqui como se evoluiu a sociedade neste período, né? Teleológico, que é a explicação dos fenômenos através dos seres divinos, tudo acontece por causa de Deus, tudo é vontade de Deus, é os deuses que querem que isso aconteça, né? Essa era a explicação desse período da antiguidade, da antiguidade, né? O metafísico, que já vem a questão dos fenômenos através da força da natureza, tudo era explicado pelos fenômenos da natureza, né? Pelo ambiente em que se vivia. Já no positivismo, que era o positivo, a experiência dos fenômenos foge à capacidade do homem. Tudo está relacionado a um fato. Tudo é explicado a partir do fato, da coisa em si, né? Então, era essa a evolução da sociedade enquanto proposta de estudo da época. Aqui vemos o positivismo, que se fortificou a partir do século XIX, baseado nos fatos em si, e procurando estabelecer como se produziam as relações entre esses fatos, sofrendo a forte influência da Igreja e tendo suas primeiras bases filosóficas, fundamentadas no tomismo, neotomismo de São Tomás de Aquino, filósofo da Igreja Católica, que tem um pensamento na Idade Média voltado à questão de entender como era o sofrimento e as mazelas da sociedade. Nesse ponto, Tomás diz que tudo era vontade de Deus, e tudo era praticamente um entendimento predestinado. Tu és pobre, pobre tu serás a vida inteira. Tu nasceu escravo, não pode mudar a sua condição de escravo, né? Essa era uma visão dele, né, de São Tomás de Aquino. No neotomismo, é uma corrente filosófica que está relacionada ao tomismo de São Tomás de Aquino, de 1225, e o movimento neotomista sofreu influência da encíclica papal Rerum Novarum, né, de Leão XIII, a partir de 1879, no século XIX. Sob esse aspecto da visão neotomista, era preciso retomar a filosofia e teologia de São Tomás de Aquino, para que o ser humano pudesse ter condições dignas de vida, não estando submisso às ideologias e interesses do governo. As leis naturais deveriam se sobrepor às leis humanas. Quer dizer, leis naturais, você nasceu assim, você é assim, e você vai ser sempre assim. Era lei natural, no entendimento do tomismo, né? Na trajetória, o serviço social, em sua história, está ligado, como nós sabemos, à doutrina da Igreja Católica, né? E o serviço social precisaria aí ter reconhecido como profissão. E nesse processo de sistematizar o trabalho, foi adotado procedimentos, técnicas que conferissem um caráter profissional aos trabalhadores da época. Segundo Vieira, a necessidade de conhecer bem levou os assistentes sociais a se aproximarem de procedimentos de caráter científico, como a pesquisa e o uso da estatística, o uso do método monográfico, para produzir conhecimentos para agir dentro daquele período histórico. Portanto, pode-se dizer que o serviço social foi influenciado pela doutrina católica do que por ideias de pensamentos positivos. Quer dizer, foi mais influenciado pela Igreja do que pelos pensamentos positivistas da época, né?
Aqui no contexto histórico, nos Estados Unidos, as escolas recebiam as visitadoras sociais para verificar a situação das escolas quanto ao aproveitamento e adaptação escolar. As crianças desse período recebiam toda a assistência dos visitadores, e no caso de crianças abandonadas, adoção, maus tratos, entre outras. Nesse caso aqui, referindo-se a hoje, veja aí um trabalho de CREAS, né? Um trabalho CREAS hoje, um trabalho da Proteção Social Especial. Já pensou se nesse processo histórico, lá atrás, já trabalhassem as políticas como trabalhamos hoje? Eu acho que hoje nós éramos mais evoluídos nessa questão da política social, né? Na área da saúde, o serviço social atuava no acompanhamento ao paciente, assegurando-lhe atendimento e realizava estudo do ambiente social em que o paciente estava envolvido. Cabe aqui destacar que a postura dos assistentes sociais e a profissão de serviço social sofrem todas essas influências teóricas e filosóficas ao longo do início de sua trajetória, e isso contribuiu significativamente para a compreensão da caminhada histórica desta profissão. E aqui eu faço cito uma frase de Santa Clara de Assis, que é muito interessante a esse trecho, que diz o seguinte: nunca percas de vista o teu ponto de partida. Quer dizer, nós não podemos esquecer como, onde e como e quando surgiu todo o trabalho do serviço social. Surgiu dentro de um contexto da Igreja Católica, a criação dentro da Igreja Católica, e cada um pode, e é livre a fazer críticas ao contexto, mas nunca esquecer que, por esses acontecimentos, surgiu o serviço social e devemos ser gratos por esse acontecimento histórico, né? E nunca perder de vista e buscar as fontes. Onde é que está esse conhecimento primário? Está aqui, então vamos lá, vamos buscar, vamos compreender, né? Então, o serviço social, fazendo esse resumo geral, o serviço social está baseado em aspectos filosóficos, sociológicos e científicos. Por quê? Filosófico, porque busca nos pensadores da época para um diálogo, um conhecimento das coisas que envolvem a estrutura social de cada época. A sociologia, por quê? Precisa-se também compreender os acontecimentos históricos que o serviço social está inserido, né? Nos grandes contextos, como o capitalismo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, as recessões de cada país, né? Isso tudo são contextos sociológicos que evidenciam grandes pontuações de atuação do serviço social. Por fim, científico, o serviço social buscando conhecimentos teóricos para embasar o fazer profissional no dia a dia. E, dentro do contexto, tivemos 4 períodos, né, que são marcantes no conhecimento: técnico-científico do serviço social, que são eles: intuitivo mítico, como já foi explicado, idealista filosófico, empírico positivo e científico prático, né? Dentro desse contexto, o serviço social recebe influência das áreas da sociologia, da filosofia, também da psicologia e da psicanálise. Vem também surgindo a evolução das sociedades, que se dá nos campos do teleológico, metafísico e do positivo, naqueles que foi refutado naquele quadrinho interessante ali, para a gente entender melhor cada evolução da sociedade no contexto histórico da profissão de serviço social, tá bom? Então, cabe aqui você, dentro desse contexto, analisar para entender melhor. Busquem mais conhecimento através de outras leituras, né? Vou deixar aqui rapidinho, no próximo, deixarei para vocês toda sugestões de leitura, né? Então, dentro desse conhecimento teórico, metodológico do serviço social, através de fundamentações, precisamos ver a trajetória da nossa história, né? O serviço social tem como pano de fundo todo o processo social, econômico e político de uma sociedade que está em constante transformação. Então, falei anteriormente, repetindo, todo o processo do serviço social, ele se encontra dentro do contexto sociológico da sociedade. E esse contexto traz economia, política, cultura, né, costumes de uma sociedade em transformação, né?
Ela tem seu início construindo em ações de caridade e benevolência, que aos poucos vão tomando outra forma, baseadas em pressupostos teóricos e metodológicos. O serviço social começa a se destacar como profissão que possui um foco de atuação, os sujeitos e os movimentos da sociedade, movimentos na sociedade. Então, o serviço social surge baseado em pressupostos teóricos em relação ao conhecimento da igreja, né? Então, o serviço social surge como uma profissão que busca fazer ações de caridade e benevolência. A única pressuposto teórico que nós tínhamos era a igreja, era os conhecimentos da igreja para fazer ações benevolentes de caridade aos carentes da época, né? Historicamente, o serviço social institui-se com práticas caritativas respaldadas e difundidas por entidades religiosas com o objetivo de desenvolver obras sociais, né? Obras sociais voltadas aos pobres e excluídos, né? Essa concepção de que a pobreza era concebida como desígnio divino, então ser pobre era vontade de Deus, era uma condição colocada pelo teu nascimento, pela vontade de Deus. Esse era o entendimento da época, né? Então, todo esse contexto, né, vinha sendo colocado às obras de caridade que possibilitariam uma sobrevivência mais digna às populações carentes. Então, todo esse trabalho voltado era para, vamos dizer assim, propiciar aos cidadãos da época uma digna sobrevivência desses carentes, né, da época. E entende-se carente por esse termo aquelas populações menos favorecidas. E hoje, o serviço social não utiliza mais essa terminologia, carentes, e sim populações em situação de vulnerabilidade e risco social. Mas nesse contexto histórico, nós vamos entender que isso era utilizado lá para a época, né? Então, todo esse trabalho, esse arcabouço legal de conhecimento, trouxe à tona várias fundamentações ao longo desse processo histórico, né? E, nesse período, com a ausência de um referencial crítico, né? Nós tínhamos um referencial, mas era o pensamento teológico da igreja, eram as doutrinas da igreja, nós não tínhamos um referencial crítico científico nesse período ainda. E a disseminação de ideologias dominantes foram empecilhos para a compreensão da estrutura social e econômica do país, considerando-se, na maioria das vezes, o serviço social como uma profissão da ajuda ou benéfica. Então, daí, nós temos esse, vamos dizer assim, esse estigma da sociedade, muitas vezes hoje, de achar que o assistente social é para ajudar o coitadinho, para ajudar o fragilizadozinho, para... Tudo é o assistente social dentro das políticas hoje. Não é. O assistente social não visa isso mais, né? Mas isso aqui é um contexto histórico que a gente vem evoluindo. Mas, enfim, conhecido ficou o serviço social como a profissão da ajuda, né? A pessoa caridosa, né? E que não é mais esse contexto. O serviço social começa a atuar de forma, sob uma ótica perspectiva assistencialista, vinculada às ações sociais que eram protagonizadas pela igreja. A igreja, enquanto instituição legítima na sociedade, exercia domínio político e ideológico difundido sua doutrina católica. Desta forma, regimentando aqueles que se viam desorientados e necessitando da ajuda. Nesse período, na minha análise, era muito fácil arrebanhar pessoas para a igreja, porque quem está na miséria, passando dificuldade, alguém chega com um alimento, é fácil, vamos dizer assim, arregimentar para a sua doutrina, porque a única pessoa que está ajudando é aquela, então vou acreditar nela, eu vou buscar amparo nela. Então, na minha visão, era mais fácil esse arregimentar de populações para a igreja, né? Cabe aqui destacar que o serviço social também sofreu influência de duas encíclicas papais, né? De certa forma, serviam para estabelecer normas genéricas para o exercício da profissão.
Aqui foi um dos embasamentos teóricos na atuação do serviço social dentro do fazer profissional, né? Se trabalhou também com as normas dessa encíclica, que uma delas foi a Rerum Novarum, das Coisas Novas, e a 40º ano de Pio XI e Leão XIII, né? Essas encíclicas trouxeram luz para a atuação dos assistentes sociais naquele período, dentro do processo histórico da época. A encíclica Rerum Novarum apresenta proposta para resolver os problemas sociais. Traz aí um arcabouço de informações legais para a atuação dos assistentes sociais em todo o mundo, né? Sob a ótica do socialismo e dos ensinamentos da Igreja. Para a Igreja, de acordo com a encíclica, o direito à propriedade é um direito natural, que procede da generosidade divina, que diz o seguinte: quando Deus concedeu a terra ao homem, disse fazer, para que a use e desfrutem sem que isto se oponha em qualquer grau à existência humana. Quer dizer, tudo é de dom de Deus, então tudo era dado por Deus. Aqui até esse pensamento da encíclica se opõe ao pensamento um pouco do São Tomás de Aquino, porque se a terra é dom de Deus, é para todos, e no pensamento de Tomás de Aquino, quem nasceu pobre, nasceu sem nada, desprovido, deve continuar assim, né? Então, é minha visão nesse sentido, né? Mas nesse contexto dos referenciais de estudo, precisamos ler para compreender, para tirar nossas próprias conclusões em relação a esse estudo, né? Cabe aqui ressaltar que, em 1925, né, 6 anos antes da divulgação da encíclica 40º ano, foi criada a União Católica Internacional de Serviço Social, durante a primeira conferência internacional realizada em Milão. Segundo Castro, a UCIS apresentava 2 grupos: o grupo de escolas de serviço social e as associações de auxiliares sociais, que tinham por objetivo propagar o serviço social no mundo, bem como fazer-se conhecer em sua concepção católica, né? Como sabemos, o serviço social tinha sua gênese e concepções fundadas nas doutrinas da Igreja. Nesse contexto, a AUX passou a desempenhar um papel importante na divulgação do trabalho social, sempre em sintonia com a doutrina da Igreja Católica. E os grandes difusores, grandes colaboradores e realizador desses estudos, desses seminários, desses diálogos, era o serviço social, eram os assistentes sociais da época, né? Vindo aqui no processo histórico sociológico, vimos a Primeira Guerra Mundial, aí de 1914, que trouxe para as sociedades grandes transformações nos campos da tecnologia, do social, do político, sendo que o serviço social, neste contexto, fica atrelado a um papel desempenhado por 3 instituições primordiais, que é a família, igreja e Estado, né? Para Vieira, a família assume o papel primordial, principal, que é a mantenedora, a cuidadora, a educadora, no sentido de construir laços afetivos dentro desse núcleo familiar, né, e proteção aos filhos. O trabalho social era realizado com a educação de crianças, por exemplo, educadoras de creches ou cuidando de crianças abandonadas, nesse sentido do processo de trabalho dessa época, né? O papel da igreja, diferente do da família, continua sendo voltado às obras de caridade, com caráter voluntário e desenvolvido com espírito de solidariedade por parte das damas de caridade e padres das mais diversas congregações religiosas. Aqui trago uma luz da história, São Vicente de Paula, que, olhando um pouco da história, do contexto de caridade, criou uma congregação religiosa fora dos padrões da época, que tudo era clausura, trazendo para o contexto de hoje, do então período, congregação religiosa para o mundo, para cuidar do mundo, cuidar dos pobres do mundo. Daí foi criado também as damas de caridade nesse período com São Vicente de Paula. O Estado, por sua vez, dá início à sua contribuição na área da assistência social, elaborando leis que favorecem a população menos favorecida da época, né? Durante o século XX, na maioria dos países foram criados e implantados grupos
de seguros sociais, que asseguravam à população trabalhadora alguns benefícios de prevenção e promoção humana. Também, por iniciativa política, foram iniciadas implantações de serviços de assistência voltada a idosos, crianças e adolescentes e doentes mentais, né? Daqui já vai começando a surgir a política social, de fato, aqui vendo um contexto. Aqui é a política de proteção, da PSB, no caso. Já pensou, mais uma vez, se essa política já fosse trabalhada lá, bem atrás? Como é que nós não éramos hoje, né? Bem mais evoluídos na questão das políticas sociais. Então, para cá, trazemos um resumo desse contexto. O serviço social tem sua origem em práticas caritativas, com características de benevolência e favor. Fomos conhecidos como a profissão da ajuda, né? A pessoa que era benevolente, que tinha benesse em ajudar as pessoas, né? O serviço social sofreu influência da igreja, enquanto instituição que presta serviços voluntários e de assistência social aos pobres, né? Questão da caridade, principalmente aí, como eu falei, através desse contexto histórico com São Vicente de Paulo, que a gente vai ver em outro material, né? O aumento da pobreza, em consequência da migração das pessoas para os grandes centros urbanos, né, tornou-se um problema de ordem social, né? O inchaço dos grandes centros urbanos em relação às migrações acontecidas por misérias, faltas de recurso financeiro para sobreviver onde se estava vivendo, que eram nos interiores afastados dos grandes centros, né? Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, grandes transformações ocorreram no campo da tecnologia social e política, sendo necessário repensar uma nova estrutura social. Aqui entra todo um contexto mais abrangente, técnico e político da época, né? Um pensamento para uma ação mais voltada necessária, né? Voltada à população, bem mais pensada, né? As concepções de serviço social assumem características próprias de acordo com o momento histórico da sociedade. Então, cada evolução histórica, o serviço social tem a sua atuação específica, né? Dentro da antiguidade, da Idade Média, né? No avanço pós-guerras, né? Cada contexto, o serviço social vem trazendo a sua estrutura de atuação concreta e específica de cada momento. Trago para vocês aqui algumas indicações para complementação das leituras de vocês, né? Trago aqui o livro de Carlos Montano, A Natureza do Serviço Social. Podem encontrar, às vezes, podem baixar na internet, que está disponível. As Primeiras Damas e a Assistência Social, Relações de Gênero e Poder, de Iranildo Caldas Torres, e de Lúcia de Barros Freire, o serviço social na reestrutura produtiva, o espaço, programas e trabalhos profissionais. Então, tá aí essa indicação de leitura para vocês, que eu deixo. Eu comprei um material, uma disciplina, né, um livro da disciplina de Fundamentos Históricos Teóricos, Metodologia do Serviço Social 1, que eu estarei enviando para vocês assim que eles me liberarem no sistema ou chegar aqui em casa via correio, eu estarei mandando para vocês esse livro de graça para vocês complementarem a leitura de vocês, tá bom? Adquiri ele até mesmo para disciplina, mas infelizmente não chegou a tempo. Mas eu vou disponibilizar para vocês através da nossa coordenação, tá bom? Então, muito obrigado, bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.